Caro internauta, saudações e bem-vindos a mais uma edição da rubrica Economia em Análise. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a economia e finanças do Estado mais pequeno do mundo, o Vaticano, cuja densidade populacional é de 800 habitantes. Uma análise a ser feita pelo economista Daniel Sapateiro. Doutor, bem-vindo a Angop. Então, Vaticano, finanças, o que é que nos traz para hoje? Saudações aos nossos internautas que desde setembro de 2024 acompanham a nossa rúbrica Economia e Análise, porque a vida é bela com a economia. Vaticano, economia, finanças, prestação de contas. É o que cai assim. Com a sua introdução que fez, que é o Estado mais simbólico, costuma-se dizer, com alguma razão, que os Papas são a autoridade máxima na Terra em termos de moralidade e de ética. Mas estas questões que têm a ver com finanças é feita por homens. E nós temos visto que, não com muita informação, para se fazer este trabalho que vamos apresentar hoje, não houve muita informação, nem dispersa, nem em grande quantidade, mas vamos tentar, de todas as formas possíveis e imaginárias, dentro daquilo que a economia nos obriga, que é o lado científico, o lado da verdade, como também no jornalismo, a apresentar aqui uma fotografia que muitos de nós ainda não conhecemos, particularmente naquela questão que tem a ver com as finanças. Porque quando se pensa em Vaticano, pensa-se em fé, em Deus, Jesus Cristo, o Papa que está no seu mandato, e nesta vertente já trazemos o novo Papa, Papa Leão XIV, de origem norte-americana, e na outra vertente que também é a questão do sítio em si, do Vaticano, todo aquele espólio, aquelas infraestruturas religiosas que não se cingem só à Basílica de São Pedro, à Praça de São Pedro, à Capela Sistina e todas as outras infraestruturas, tanto do lado direito como do lado esquerdo da Basílica de São Pedro, que são todas religiosas e de apoio a toda a Cúria Romana. Deixar de dizer, já começar nesta vertente, que a Cúria Romana é o governo do Vaticano. O Vaticano é um país. É um país e nós vamos também falar um pouco desse país que a maior parte das pessoas não conhece. A parte económica, financeira, do governo, mas também em termos sociais, em termos demográficos. Vamos então e viaje connosco aqui até ao Vaticano. Vamos então para as estimativas do impacto econômico do Jubileu e de outros eventos que decorreram no Vaticano. Dizer que o Vaticano, o Estado, o país Vaticano, fica dentro da cidade de Roma. Roma, conhecida como a capital eterna do mundo, congrega então, portanto, a sua própria cidade, capital política, administrativa, financeira da Itália. A capital económica e industrial de Itália é Milão, mas voltando aqui, portanto, o Vaticano fica dentro da cidade de Roma e há dois grandes eventos que estiveram a acontecer e um deles perdura ao longo do ano 2025. No dia 24 de dezembro de 2024 começou o Jubileu. O Papa Francisco abriu as portas do Jubileu e decorre até dia 6 de janeiro de 2026. O Jubileu é comemorado de 25 em 25 anos, como uma festa cristã que tem todo a ver com os valores da propagação do Evangelho. Eu estimei que durante um ano e qualquer coisa, só em termos económicos, para o Vaticano, pelas visitas à cidade do Vaticano e ao próprio Vaticano, de 19,2 mil milhões de dólares. Por sua vez, com a morte, o falecimento do Papa Francisco em abril, no dia 21 de abril, em que depois houve todas as exéquias fúnebres, o seu próprio funeral, inclusive, a preparação do conclave, quer dizer, a eleição do novo Papa, que se deu no dia 8 de maio de 2025, o funeral, o conclave, que suscita sempre interesse mundial e de acompanhamento, do turismo, do alojamento, da restauração, das entradas pagas nos museus, em tudo o que tem a ver com esta questão de 24 a 25 mil milhões de dólares norte-americanos.
Porque o que é que isto quer dizer na nossa realidade angolana? Isto, só o conclave e todas as questões relacionadas com o funeral do Papa Francisco é 1/4 do produto interno bruto de Angola. Ou seja, em um mês produziu-se de riqueza aquilo que leva 4 meses em Angola para se fazer. Isto tem a ver muito com a questão religiosa, o turismo religioso e com a fé e que levou as pessoas de todo o mundo a viajarem para a Itália, e neste caso mais em particular do Vaticano. E, portanto, isto obviamente aumentou a riqueza, o impacto económico no Vaticano, pois o Vaticano, na parte financeira, está numa crise financeira grave. E nesse sentido, o novo Papa, Leão XIV, de origem norte-americana, como eu disse, mas que também tem uma linhagem muito parecida com o Papa Francisco, na questão da simplicidade, da humildade, de ainda ter vivido 20 anos no Peru, portanto é um país da América do Sul, inclusive que lhe deu a nacionalidade peruana, tem muito esse lado também da simplicidade, da humildade, mas também da organização, porque se percebeu já nos seus discursos que é preciso arrumar a casa. Muito bem. Dizia o doutor que as finanças do Vaticano não estavam muito bem, mas acredito que com o jubileu houve um levante significativo. Exatamente, e até pelas oportunidades que nós temos, porque nós também temos um turismo religioso. Então, o novo Papa, que foi eleito na passada quinta-feira, que se atribuiu a si próprio o nome de Leão XIV, pois quando há votação e consegue ter pelo menos 2/3 dos votos dos 133 eleitores, ele depois é-lhe pedido um nome, se aceita o cargo, depois de aceitar, ele próprio se autodenomina ao longo do seu mandato o nome que vai ser conhecido. O que é que ele herda? Esta é a pergunta que não se quer. Ou seja, ele não herda só, como muita da comunicação social mundial disse, que os católicos são 1,4 mil milhões de crentes, de fiéis. Ele também herda ativos, herda passivos, herda património, herda compromissos, herda problemas, herda todo um governo de um país, que ele é o número 1, é a cabeça desse país, é o chefe de Estado do Vaticano, em que tem a Curia Romana, o governo romano, digamos assim, em que depois tem os seus ministérios, que na Curia Romana se diz discatérios, portanto é como se fosse um Ministério e Secretarias de Estado. Na realidade conhece o Vaticano? Eu nunca lá estive, tenho uma pena, posso dizer que a vocação da minha vida não era ser economista, não era ser professor, era ser padre. O sonho da minha vida é ser padre católico. Tenho muita pena de ter passado ao lado da carreira da minha vida. E digo-lhe isto com muita profundidade e estou a fazer aquilo que o Papa fez quando estava na varanda a saudar todos os crentes que estavam na Praça de São Pedro, a engolir em seco, por ter passado ao lado dessa minha linda carreira. Mas fui conhecer mais para fazer este trabalho, porque eu estou aqui e amo muito o que faço aqui na Angola. Então, este amor tem que ser partilhado, é como o conhecimento. O Estado do Vaticano, provavelmente você também não conhecia tanto como agora penso que vai conhecer. É o Estado mais pequeno do mundo. Aliás, confunde-se Cidade do Vaticano com o Vaticano e com Roma. Porque a Cidade do Vaticano é como se fosse a capital, mas que tudo fica em poucos quilómetros quadrados. Certo. São 800 habitantes residentes fixos nesta cidade. Tem crentes, como eu disse, 1,4 mil milhões de fiéis. O produto interno bruto, a riqueza produzida no ano só no Vaticano, são de 400... aliás, é bem o Vaticano, mas depois nós vamos perceber que todos os países confluem com fundos para o Vaticano. Mas vamos dizer desta forma, o produto interno bruto agregado é de 440 mil milhões de dólares. A África do Sul, que é o país mais rico da SADC, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tem um PIB entre os 360 e os 380 mil milhões de dólares. O Estado mais pequeno do mundo consegue arrecadar e produzir mais riqueza do que a África do Sul. Isso deve-se ao turismo? Ao turismo religioso. E também a todos os fundos que vêm de todos os outros países onde a Igreja Católica está. Por outro lado, dizer que o nosso PIB é 4 vezes
menos, 400% a menos do que o Estado do Vaticano. Se assim fizermos estas contas, e acompanhe comigo, se dividirmos 440 mil milhões de dólares por 800 habitantes, dá que cada habitante que vive no Vaticano tem de rendimento bruto estimado de 416 mil dólares por ano. Nós estamos aqui a falar à volta dos 3, 4 mil dólares por angolano. É verdade que são dimensões diferentes, porque é um país que tem interligações com todos os outros. E Angola e todos os outros são países por si que vivem daquilo que produzem dentro do seu país, ou também daquilo que as suas empresas e os seus cidadãos que estão no estrangeiro enviam de remessas para o país de origem. A principal fonte de receita é o turismo religioso. Esta não poderia ser de outra maneira, até para não desvirtuar a identidade, que é um país que tem uma identidade religiosa cristã. Mais receitas de investimentos financeiros e do Óbolo de São Pedro, que é uma contribuição anual dos fiéis católicos em todo o mundo. Quer dizer, quando nós fazemos as ofrendas nas missas, uma parte desse rendimento que não é conhecido é dirigido ao Vaticano. É dirigido ao Vaticano. Aliás, ao longo dos séculos, principalmente dos séculos da idade de séculos XIV, XV, XVI, muito que se fez de ofrendas até para a construção da própria Basílica de São Pedro. O Vaticano tem um banco. O Vaticano tem um fundo soberano. É como se fosse um fundo soberano. E tem um fundo de pensões para os seus habitantes. E tem outras as questões. Tem um sistema fiscal próprio. Tem moeda própria, que não é essa moeda, moeda, papel de moeda, como o nosso Kwanza, não é impresso no Vaticano. Tem nome? Não consegui apanhar o nome da moeda, mas ela é emitida até ao limite de 1 milhão de euros, ou seja, é só para a circulação interna dentro do Vaticano. Isto quer dizer o seguinte, é muita organização para um Estado tão pequeno, para ele funcionar. Para 800 habitantes. Para 800 habitantes fixos, residentes, porque, repare, ao longo de mais de um mês, tivemos mais de 200 cardeais, eleitores e não eleitores, e muita gente que trabalha. Por exemplo, a Guarda Suíça, aqueles guardas com aquela uniforme todo de cores, pessoal administrativo, médicos, enfermeiros, todo o pessoal missionário, obviamente que faz aumentar e muito o número de habitantes fixos e eventuais no Vaticano. Doutor, acreditamos que desafios é o que não faltam? Lembra-se, os nossos radiovintes ainda se lembram qual é a pergunta que nós fizemos há 2 slides atrás? O que o Papa Francisco herda. Ele herda também uma organização. Herda instituições. Primeiro é um governo. Esse governo é encabeçado pelo Papa. De seguida é um cardeal nomeado pelo Papa, que é designado como secretário de Estado do Vaticano. É o número 2 do governo. E depois vêm todos os outros cardeais que têm os seus discatérios, os seus ministérios. Mas vamos aqui para as instituições financeiras e depois o fundo de pensão. Primeira questão, a Cúria Romana. A Cúria é o governo e, portanto, há um cardeal que fica com a parte administrativa e financeira, digamos assim, como nas nossas empresas. Portanto, estes 3 órgãos reportam ao cardeal sénior financeiro. Leão XIV, que já fazia parte do governo ou da Cúria Romana, nomeadamente na vertente em que ele era o braço direito do Papa Francisco para a escolha dos novos bispos e cardeais. Portanto, ele já era bastante conhecido dos outros cardeais que elegeram ou não elegeram, votando ou não nele. Portanto, ele já fazia parte do governo. Ele vai herdar, então, uma parte económica e financeira também, do Vaticano. Começando por qual? A parte do governo da Cúria Romana, que chama-se Cúria Romana, o governo do Vaticano, de que tem também um ministro das Finanças, um cardeal sénior,
que faz parte desse governo, liderado pelo Papa Leão XIV. Depois há de ser nomeado um novo secretário de Estado, que é o número 2 do Vaticano, e depois os tais discatérios, os tais ministérios. Há um discatério que é o administrativo financeiro, e que de qual vários órgãos são subalternos a esta pessoa. Esta pessoa fica a liderar a parte económica e financeira do Vaticano. Vamos começar aqui então por um dos órgãos mais importantes, o Conselho da Economia do Vaticano. Ou seja, é a Comissão Económica do Conselho de Ministros, por exemplo, do nosso governo, liderado por João Lourenço. Ou seja, este Conselho reúne o Instituto para as Obras da Religião, mais conhecido por Banco do Vaticano, a APSA, Administração do Património da Sé Apostólica, que é como funciona como um fundo soberano que gera todos os ativos imobiliários e não imobiliários e o tal óbolo de São Pedro. E temos também depois um fundo de pensão dos funcionários da Santa Sé e, obviamente, a prestação de contas interna sobre a gestão tão sensível como são a gestão dos dinheiros e dos imóveis. Já vamos lá chegar porquê. É muita organização. É muito património. Posso só dizer, já levantando aqui o véu, que o Vaticano tem mais de 5 mil imóveis dispersos. Não é só em Itália, não só no Vaticano. Pelo mundo. Pelo mundo. Aliás, por exemplo, aquilo que chama-se na linguagem, na gíria do Vaticano, a Nunciatura Apostólica, não é mais do que uma embaixada de um outro país que não tem esta vertente ideológica cristã ou religiosa. Uma embaixada de Angola em Portugal chamar-se-ia no Vaticano Nunciatura Apostólica do Vaticano em Portugal. E, portanto, parte também desses imóveis também são do Vaticano. Então, toda esta esfera que o Vaticano também tem, que muitas das pessoas não a conhecem, não lidam com ela, mas que para ela funcionar, a Igreja Católica Apostólica Romana funcionar, também tem que ter este lado, como nós temos nas nossas casas, nas nossas empresas e os próprios Estados e os seus entes públicos. Questionava dizia eu, doutor, que desafios é que não faltam? Não faltam. E o Papa Leão XIV também vai herdar alguns dos problemas que o Papa Francisco já encontrou quando foi eleito depois do Papa Bento XVI, e foi mais até nesse mandato do Papa alemão Bento XVI que começaram alguns e graves problemas financeiros no Vaticano. E atualmente, e números que se têm não são bastantes, mas são suficientes para nós trazermos aqui uma fotografia. 3 grandes problemas. Déficits orçamentais, ou seja, está-se a gastar mais desde 2015, quando começou a perda de doações dos crentes, e portanto, só em 2023 foi um déficit de 91 milhões de dólares, ou seja, o Vaticano gastou mais do que aquilo que entrou. A queda nas doações, como eu disse, desde 2015 até 2019, foi os números que eu consegui encontrar, a perda de doações foi de 23%. Que doações é que os crentes, fiéis, ou não crentes e não fiéis, entregam ao Vaticano? Numa lógica de doação, falar desde doações em dinheiro, nas missas, nas ofrendas, estamos a falar também de materiais preciosos, ouro, prata e outros, que faziam com que tudo isso tivesse um valor e aumentasse aqui também a parte financeira do Vaticano para gerir também as suas necessidades de gastos. Imóveis ociosos. Ociosos vem de ócio. Ócio não está a fazer nada, não está a criar valor. O Vaticano tem mais de 5 mil imóveis. 30% desses imóveis, foi essa a percentagem que eu consegui encontrar de várias fontes, não estão nem arrendados, nem estão a criar valor. Ou seja, estão a pagar manutenção e outros custos para os ter, sem que eles façam o quê? Uma retribuição para o Vaticano em termos de rendimento. Um arrendamento traz renda. Se não estiver arrendado, é um imóvel que não está a fazer dinheiro, como nós dizemos vulgarmente. O rombo milionário no fundo de pensões dos seus funcionários. Algures, nos últimos 10 anos,
houve um desaparecimento de 1,5 mil milhões de dólares do Fundo de Pensões. E que, obviamente, dentro do secretismo que nós conhecemos da Igreja Católica, não se sabe muito mais do que isso. O que é que isso quer dizer? É que quando um fundo perde o seu valor, onde esse dinheiro está investido, ou por via também de um golpe, digamos assim, do desaparecimento do dinheiro, futuras reformas dos seus beneficiários estão em causa. Aliás, uma das coisas que está num relatório é que está muito provável, mais que provavelmente, daqui a uns anos, que não é possível saber, não é possível pagar mais reformas a todo o pessoal que tem trabalhado no Vaticano, por via de também problemas económicos, mas também por via deste rombo bilionário. Vamos então para o Banco Econômico em 2023, ativos na ordem de 5,9 mil milhões de dólares. Exatamente, portanto, o Banco do Vaticano, que também não é muito conhecido, mas o que existe, tem, em termos financeiros, sob a sua gestão, 5,9 mil milhões de dólares. Pode não parecer muito, mas se pensarmos que, alegadamente, e eu penso que lá em casa poderão estar a pensar assim, mas uma igreja tem um banco, tem 5,9, podia ter mais, podia ter menos. Bom, isso não nos cabe a nós, estamos aqui a fazer juízos de valor, mas que tem dinheiro, e esse dinheiro do próprio Vaticano e também daquilo que recebe de doações, que recebe de entradas em certos espaços religiosos que têm ingressos e que se pagam, é preciso preservar e capitalizar isso. E o capital e o lucro que tiveram em 2023 foi de 39 milhões de dólares. Repare que quando houve uma situação também de um problema grave no Banco do Vaticano, o Papa Francisco teve que ir buscar um gestor a um banco comercial para pôr ordem na casa. Estava em causa, Liliana, estava em causa que o Banco do Vaticano estava numa situação de reputação tão má, tão ruim, que nenhum banco queria trabalhar com o Banco do Vaticano. E para restaurar a confiança do banco, foi feito um esforço de limpeza de contas bancárias inativas, de situações irregulares. E então, hoje, tem mais de 45 bancos correspondentes, e o Banco do Vaticano participa do sistema europeu de transferências, como nós chamamos, por exemplo, a questão que tem a ver do SWIFT. Em 2021 recebeu a nota máxima do Moneyval em combate à lavagem de dinheiro, ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Hoje o Banco do Vaticano, paulatinamente com o Papa Francisco, e que agora o Leão XIV tem que dar continuidade, de que seja uma entidade respeitada dentro dos limites de ser um banco, e que tem que respeitar e manter também do seu lado, de uma forma complementar, o respeito que o mundo tem pelo Vaticano, e que não seja um banco ou outra instituição do Vaticano a pôr em causa esse lado simbólico, do Estado mais simbólico e mais da moral do mundo. A APSA, no fundo é aqui a sigla para um fundo soberano do Vaticano. Nós também temos o Fundo Soberano de Angola, em ativos de 3,3 mil milhões de dólares, 5 mil imóveis e a dívida pública até um ano. Portanto, este Fundo Soberano, ele não só gera os ativos imobiliários, mas também os ativos financeiros até um ano. Por exemplo, isto quer dizer na nossa realidade o quê? As nossas obrigações do Tesouro, os nossos bilhetes do Tesouro, dívida pública até um ano, e o que tem, obviamente, disponibilidades em caixas e bancos. 30% dos imóveis são ociosos, aquilo que eu já disse. Portanto, o Papa Leão XIV tem que pôr esta máquina a funcionar. E pôr a funcionar ou vende, ou põe a arrendar, ou põe em fundos de investimento imobiliário, para que estes imóveis comecem a dar rendimento à Igreja e saia de uma situação económica muito difícil, porque, como disse, não tendo uma parte industrial, não tem uma parte do setor agrícola, porque isto é uma igreja, não pode ter essas atividades lucrativas, tem que pôr aos seus ativos a render dinheiro e que possa reverter esta situação de económica que se aplica, por exemplo, ao clero. O clero é todos os membros que fazem parte de uma igreja.
Como Papa Francisco, durante o seu mandato, suspendeu o pagamento de salários aos cardeais. Durante várias vezes, onde pernoitam os cardeais e bispos que viajam para o Vaticano, tinham que pagar para o fazer, e não de uma forma gratuita, como é costume, pela situação grave económica que o Vaticano tem estado a passar. E então, dizer o seguinte, também o Fundo Soberano também gera o óbolo de São Pedro, o Fundo de Doações Globais, aquilo que nós já falamos, tudo aquilo que é recolhido e de uma parte, ou uma percentagem que desconhecemos, que vai para o Vaticano para, obviamente, aqui numa lógica de casa-mãe, ou como se diz na microeconomia, nas empresas, uma sociedade gestora de participações sociais. É como se fosse a casa-mãe, a holding, o Vaticano recebe, portanto, dos seus filhos, fundos para também manter a casa-mãe a funcionar. Rendendo 50 milhões de dólares ao ano. Não, foi em 2023, é um lucro de 2023 do Fundo Soberano. Portanto, são positivos, mas isto é uma parte mais financeira. A questão económica das doações, dos ingressos, de toda a parte religiosa, dar mais dinheiro. Mas vou fazer aqui um breve esclarecimento, Liliana, e para os nossos internautas. Lucro não quer dizer dinheiro. Eu posso ter lucro e não ter dinheiro no banco. Isto é mais uma questão económica. Entre proveitos e despesas, teve um lucro de 50 milhões de dólares. Mas não quer dizer que estes 50 milhões de dólares estão lá no banco, ou em contas bancárias do Vaticano. Portanto, pode ter lucro e pode não ter dinheiro. Nessa vertente é mais importante para o Papa Leão XIV e o seu governo criar mecanismos como o arrendamento das casas, a verificação dos preços dos ingressos, aquilo que é gratuito e aquilo que pode deixar de ser gratuito e começar a ter preço de ingressos para os visitantes, para os turistas, e aumentar aqui a parte financeira, ou seja, a entrada de fluxos financeiros para o Vaticano, para, obviamente, aqui levantar de uma situação de uma crise económica. Olhamos então para outros desafios financeiros. Vamos outra vez fazer um caminho juntos. E siga também. Disse que o produto interno bruto do Vaticano 2023 é de 440 mil milhões de dólares. Para isso tem a ver fontes de receita. E a receita do Vaticano, 65% dos 440 mil milhões de dólares vem de instituições como universidades, escolas e hospitais católicos. Quem não conhece uma universidade católica, um hospital e outras infraestruturas e serviços, que têm serviços da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, em Angola, temos a Universidade Católica, que é a UCAM, que tem vários polos. Estão entre as melhores. Estão entre as melhores. E muitas das vezes até é bonito haver aquela concorrência académica que se formou na Universidade Agostinho Neto ou se formou na UCAM. A Universidade Católica de Angola é um exemplo de que também, de parte do seu rendimento, vai para o Vaticano. Não sabemos quanto ou em percentagem, mas que a Casa-Mãe Vaticano também recebe receita da UCAM de Angola, portanto, a Universidade Católica de Angola. E depois vem o restante, divide-se entre doações específicas, 24%, que nos últimos 9 anos, de 2015 a 2019, 5 anos, perdeu 23%, mas mesmo assim continua a representar 24%. E os 6% vêm daquelas doações que vêm da Idade Média, século XVI, XV, o óbolo de São Pedro, que inclusive permitiu também a construção, edificação e a manutenção da Basílica de São Pedro e de todas as infraestruturas ao redor. De onde vem o volume de negócios? De onde vem aquele produto interno bruto de 440 milhões de dólares? Vem de 3 divisões, digamos assim, 3 caminhos. Primeiro, 65% vem das instituições como a Universidade da UCAM, Universidade Católica de Angola, hospitais, clínicas, instituições como escolas, que não têm que ser universidades. Depois divide-se entre doações
e também o óbolo. O óbolo é aquelas ofrendas que as várias dioceses espalhadas pelo mundo enviam para Roma. E 6% entre os lucros do banco e do turismo religioso, propriamente dito, da cidade e do Estado do Vaticano. Como eu dizia, estão as doações, tanto em dinheiro como em espécie que pode ser, por exemplo, um fio de ouro. Eu lembro-me, e hoje, dia 13 de maio, 12 e 13 de maio, e hoje é o último dia, mas o dia mais importante das aparições da Virgem Maria, em 1917, a 3 pastorinhos, numa aldeia do município de Vila Nova de Orém, portanto, que hoje seria Vila Nova de Orém e o município de Fátima, no distrito de Leiria, Portugal, que gerou, como por exemplo, hoje o Santuário de Fátima, um dos mais importantes do mundo, do culto mariano, do culto da Virgem Maria, em que João Paulo II deu um grande ênfase, Bento XVI acelerou o processo de canonização, ou seja, a passagem desses 2 pastorinhos para santos. Hoje, Jacinta e Francisco são santos, a outra, a mais velha, a Lúcia, está em vias de ser também tornada santa. Depois, Papa Francisco, quem declarou santos esses Jacinta e Francisco Marto, e de certeza, e está já no discurso também, Leão XIV falou do seu lado mariano. Portanto, em Fátima, só porque eu tenho isto na memória, Liliana e internautas, eu lembro-me de ver, tenho essa imagem de pessoas a tirarem fios, mascotes de prata, de ouro, etc., e colocarem em certos sítios do Santuário de Fátima como oferta, como doação para a Igreja. Portanto, há dinheiro e também este tipo de oferta. E, portanto, como eu dizia, desde 2015, essa perda, ou seja, cada vez menos as pessoas estão a fazer doações à Igreja Católica Apostólica Romana numa dimensão média de 23% ao ano. O fundo de pensão, ou seja, aquilo que muitos de nós já têm, ou por via onde trabalha, ou porque abriu, está a contribuir para um fundo de pensão de uma seguradora nacional angolana, que em 2003 o próprio fundo alertou, há 2 anos, ou menos de 2 anos, alertou que não conseguirá pagar as aposentadorias, as reformas advindas dos recursos do fundo de pensão no médio prazo em economias é mais ou menos 5 anos, longo prazo 10 anos, coloca em risco os compromissos futuros com milhares de empregados da Igreja. Porque houve um tal rombo bilionário. Isto quer dizer o seguinte, a própria Igreja, com o novo Papa, tem aqui um papel, além de reformador de algumas práticas religiosas, de algumas questões que têm a ver com normas que há dezenas ou centenas de anos podem vir com este novo Papa a serem reformadas. Mas a parte económica e financeira precisa urgentemente de ser revertida para que, dentro daquilo que é uma igreja, e que não se confunda aqui a igreja com a parte económica e financeira, porque tem que existir, mesmo sem fins lucrativos, mas que depois as organizações têm lucros, como nós aqui apresentamos, é preciso que a máquina, a estrutura, a Igreja Católica, provavelmente é o Estado mais antigo, é a organização democrática mais antiga do mundo, pelo menos no mundo ocidental, assim se conheça e assim se possa dizer, que possa ruir, que possa terminar por uma questão de falência financeira. Portanto, eu penso que seria bastante exemplar se algo acontecesse, mas que eu penso que ninguém no mundo quer que isso aconteça. Repare, coisas positivas que aconteceu nos últimos dias com o funeral e conclave, ou a preparação do conclave do Papa Francisco, agora para o Leão XIV. Esta, mais que provável, cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia foi discutida em 2 cadeiras na Basílica de São Pedro entre o Presidente da Ucrânia e o Presidente dos Estados Unidos, para que, ao abrigo desta moral, desta ética, do respeito que se tem pelo Estado do Vaticano, pelo respeito que se teve e se tem e se terá pelo Papa Francisco, foi possível reunir chefes de Estado de tantos países diferentes, de tantas proveniências, e se conseguiu falar em paz para a paz de um território do mundo que tem sido sofisticado há mais de 2 anos. Por outro lado, Liliana, trouxemos aqui uma fotografia daquilo que é possível sobre um Estado do Vaticano que muitas vezes não se sabe muito. Mas nós de Angola também temos
turismo religioso. É preciso também fazer essa real inventariação, perceber que investimentos são necessários para levantar, para fazer as obras que são necessárias, em termos das infraestruturas, à parte do parqueamento, à parte do alojamento, à parte da restauração, para que esses sítios religiosos, cristãos ou não cristãos, possam também alavancar, aumentar a riqueza do país Angola, por via também daquilo que não se discute. A fé não se discute, é um dogma. Ou acreditamos ou não acreditamos. Mas que ela tem uma parte económica subjacente a toda uma parte económica de uma sociedade, desde a agricultura, desde a indústria, desde o comércio, desde os serviços. E se nós não o fizermos, estamos a perder valor. Estamos a perder também essa religiosidade, tanto do povo banto, que já cá estava e continua a manter-se, antes até da chegada dos portugueses e depois da saída dos portugueses com a independência da Angola, a 11 de novembro de 1975, mas que também faz parte da identidade, por via também dessa parte evangélica e das igrejas cristãs, católicas ou protestantes, de nós também empregarmos mais pessoas, olharmos para todo este contexto que permite aumentar o produto interno bruto do país e a empregabilidade, jovens e menos jovens, para que a religião também seja um motivo, não para as igrejas em si, mas para o país também melhorar as suas condições, porque a religião está aí. E isto não quer dizer que lucro. Estamos a falar de que há muito para aproveitar. E olha, e temos aqui o exemplo do Vaticano, que soube aproveitar, associando a igreja, a fé, para também espalhar a boa nova, que é o Evangelho, por todos nós. Bem-haja e que Jesus nos abençoe a todos. E assim terminamos mais uma edição da rubrica Economia e Análise, que hoje teve como enfoque a economia e finanças do Estado mais pequeno do mundo, o Vaticano. Já sabe, a vida é bela com a economia. Até a próxima edição. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.